E hoje, faz exatamente um ano que Rio Preto anunciou a confirmação do primeiro caso de Covid-19. Um ano de muito medo, de mudanças e incertezas. Empresas foram fechadas e muitos perderam entes queridos. E justamente agora, depois de um ano, Rio Preto vive o pior momento da doença. 13 de março de 2020. Nessa data, um comitê de contingência da doença foi criado e, a partir dali, várias ações foram adotadas que abalaram todos os segmentos da cidade, a rotina das famílias e os hospitais. Nós fomos se preparando com abertura de leitos, porque sabia que era uma doença grave, como qualquer virose, não tem um tratamento específico. Essa doença era toda cheia de novidades. Até hoje ainda a gente não sabe muita coisa, tem muitas dúvidas ainda. Talvez a gente tenha mais dúvidas do que respostas. Em poucos dias, o comércio foi fechado, as ruas estavam vazias. Algumas unidades básicas de saúde passaram a atender somente pacientes com síndromes respiratórias. Todo o sistema de saúde da cidade precisou ser reestruturado. Mediante as medidas de higiene, a corrida por máscaras e álcool gel fez com que os produtos sumissem das prateleiras. As máscaras de tecido foram a solução para conseguir proteger a população. Com o tempo, as aulas foram suspensas e foi a vez da tecnologia solucionar o problema da distância. Na semana em que completamos um ano de enfrentamento à doença, as UTIs dos hospitais estão lotadas e o número de casos subindo de forma acelerada. O que mais se temia, infelizmente, aconteceu: o colapso na saúde. Nas próximas semanas, a situação é crítica. Se hoje nós estamos numa situação, provavelmente daqui a algumas semanas a gente pode estar numa situação mais difícil ainda. Não tem mais gente, não tem mais equipamento, não tem mais estrutura para fazer isso. Com a criação do Plano São Paulo de flexibilização, novas restrições foram impostas, mas ainda assim serviços de delivery, drive-thru e as redes sociais foram a saída para muitas empresas. Um ano depois, entre abre e fecha, muitos segmentos não conseguiram trabalhar. Rio Preto nunca esteve na vermelha, é a primeira vez agora, mas ficou muito tempo na laranja, o que prejudicou alguns setores, como bares e restaurantes. Naquela primeira etapa, salões de beleza e academias também não entravam. Então esses setores foram muito prejudicados, além do setor de entretenimento, setor cultural, setor de viagens, são inúmeros. No ano passado, uma conta que não fechou foi a de demissões e contratações. No estado, o saldo ficou negativo, com 1.159 vagas fechadas. Em Rio Preto, foram 53.748 abertas só em 2020, contra 54.696 demissões, um déficit de 948 vagas. Segundo a Jusesp, a Junta Comercial do Estado de São Paulo, o saldo entre empresas abertas e fechadas em 2020 em Rio Preto, por outro lado, foi positivo. 4.188 foram abertas e 1.894 fecharam. No geral, 2.294 novos estabelecimentos foram abertos. Números que durante todo o ano passado nós acompanhamos de perto. A cidade contabiliza mais de 50 mil infectados e mais de 45 mil pessoas conseguiram vencer a doença. Por outro lado, apesar de todos os esforços, mais de 1.200 riopretenses perderam a luta para a Covid-19. Uma situação que expôs ainda mais a necessidade de investimentos numa alternativa, se não a única, que se teve notícia: a vacina. E Rio Preto fez parte do estudo da terceira fase de testes da Coronavac. A vacina, desenvolvida pelo Instituto Butantan de São Paulo e o laboratório chinês Sinovac. O chefe do Laboratório de Virologia da Faculdade de Medicina de Rio Preto, Maurício Nogueira, esteve à frente dessa e de outras pesquisas que foram realizadas na cidade. Nós também participamos do estudo da Janssen, estamos testando diversos medicamentos, participando de redes de sequenciamento. Nós demonstramos, no período dos últimos anos, que temos capacidade de responder a isso. E dessa forma esse reconhecimento vem com a procura dos órgãos, seja a indústria, seja o governo,
nos procurar para ajudar a responder ao momento de crise. Rio Preto foi a primeira cidade da região noroeste do estado a vacinar. Os profissionais do hospital de base foram os primeiros. Vacina que não chegou a tempo de preservar a vida do seu Admir, de 74 anos. Forte e sempre com muito cuidado para não contrair o vírus, em dezembro do ano passado, ele foi mais uma vítima da Covid-19. Eu recebi o corpo do meu pai num saco preto dentro de um caixão lacrado. Como é que alguém pode achar que está tudo bem? Que tudo bem se morreu de Covid, porque uma hora ia ter que morrer. Isso é desumano demais. Não é assim que a gente imagina. A morte já é difícil, não é assim que a gente imagina. Segundo esta psicóloga, a pandemia fez com que muitas pessoas refletissem sobre algo que todos sabemos que um dia vamos enfrentar: a morte. A pandemia trouxe aquele olhar nosso de frente à morte, a finitude. Porque a gente nasce, a gente já sabe que a gente vai morrer, né? Mas com a pandemia, ela falou assim, não, você vai morrer e pode ser agora. Você está preparado para isso? Diante de tantos desafios, ela explica que é possível sim utilizar a dor e a dificuldade como uma forma de buscar novos horizontes, mesmo em meio ao caos. E aí vem os aprendizados, né? Eu ressignifico a minha vida, os meus valores, a minha família. Às vezes eu faço coisas diferentes, eu trabalhava com uma coisa, eu começo a trabalhar com outras, porque então o comércio fechou, eu tenho que me reinventar, eu não tenho mais como tirar lucro, né? Eu tenho que aprender a fazer babyliss, eu tenho que fazer novas coisas para eu ficar viva e bem. Gislaine e Beatriz, mãe e filha, elas se viram numa situação complicada e decidiram tirar o sonho da gaveta e mesmo em meio à pandemia, abriram o próprio negócio. Muito medo no começo, inclusive a gente não sabia como seria, não sabia como que se a gente ia ter lucro, se a gente não ia ter, mas a gente foi com a cara e a coragem e deu certo. Entre os produtos que são inclusive comercializados pelas redes sociais, Juju Gourmet, bolo de pote, salgados, tudo fruto do talento da Gislaine, somado à força de vontade da Beatriz. As duas mostram que é preciso esperança, ainda que as situações mostrem o contrário. A gente tendo fé e a gente tendo um objetivo, a gente fazendo alguma coisa assim, que colocar na cabeça vai dar certo, e se esforçar, dá. Igual eu faço, ela vende, e aí a gente não desanima, não pode desanimar, né? A gente tem que tentar.